Deleite fora do Éden, Vivendo Filosofia. Episódio de hoje, as moiras gregas e a metafísica mitológica dos ciclos da vida. Uma interpretação existencialista. Vivendo Filosofia, autorizando-se a escrever cada dia. Ao final, a história foi real e irrepetível. Olá, humanos que se conectam com o mundo das ideias. Tudo bem com vocês? Eu sou Edna Mota, a mulher tríplice, professora de filosofia, psicanalista, artista da alma, curadora de beleza, mãe e, acima de tudo, demasiadamente humana. Sejam bem-vindos ao Deleite Fora do Éden. No episódio anterior, falamos das fontes de sofrimento humano com Freud, Sísifo e Baudelaire. E hoje, vamos além. Te convido agora a caminhar comigo pelos fios do destino, traçado por mãos ancestrais. Para além do que podemos escrever em uma só viagem pelas malhas do tempo. Vamos desfiar cuidadosamente o fio da existência, percorrer a gramática possível do devir, desatar até o último nó, refletindo sobre as moiras gregas e a estrutura cíclica da vida, buscando compreender o real que nos escapa, mas que inevitavelmente nos costura de forma invisível. Se esse tipo de conteúdo atravessa você, curta, compartilha e siga o @ednamota.oficial. Este podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e também no canal no YouTube Edna Mota, a mulher tríplice. Você pode apoiar esse trabalho por amor à sabedoria e a tudo que nos torna humanos no meu link do Apoia-se. Já aproveita e comenta aqui se você conhece o mito das moiras e me diga o que você mais gosta. Agora vamos tramar juntos essa travessia. As moiras, as parcas e a metafísica existencial. Virginia Woolf afirma algo como: o tempo é um vestido que o destino costura sem medida. Na medida do possível, ou melhor, do elaborado, estamos aqui buscando ajustes e contornos para algo impossível de ser representado e capturado, do qual só podemos nos aproximar de forma amigável, de fato existindo. Caber no vestido ou vesti-lo de forma despretensiosa, simplesmente vivendo. Eis a questão: esse vestido nos pertence ou nos é emprestado com usufruto? Na mitologia grega, as moiras, Cloto, Láquesis e Atropos, as filhas da noite, Nix, teciam, mediam e cortavam o fio da vida humana. Cada uma representa uma etapa do ciclo existencial: nascimento, destino e morte. As deusas personificam o destino individual, a felicidade e o infortúnio que cabe a cada um, desde o nascimento até a sua morte. Apesar do que encontramos na obra épica de Hesíodo, na tradição romana, essas entidades são conhecidas como parcas, nona, décima e morta, com funções similares, porém em uma cosmologia menos trágica e mais vinculada à ideia de ordenamento, de justiça divina. Aqui faço um convite para pensar na própria existência, a elaboração. Não estou aqui para oferecer manuais. Cloto fiava o fio da vida, Láquesis o enrolava e o distribuía, e Atropos, com sua tesoura inflexível, cortava o fio quando era chegado a hora. A filosofia entende essa narrativa como um estágio pré-ontológico, que traz aspectos importantes do espelho psíquico humano, da nossa condição em seu estado mais puro e demasiado. É sobre ser, nesse caso, ser humano. E o mito é a elaboração existencial viva. Mais do que uma história cativante, se trata aqui de um arquétipo ancestral, no qual nos desconectamos em nome da técnica, do ideal de progresso e do envolvimento com a alienação. Silvio Gallo nos lembra que a mitologia é o primeiro esforço sistemático de construção de sentido para o mundo. É filosofia embrionária, experiência inaugural do pensamento. A indagação que nos cabe aqui é também crítica e convite para refletir sobre o porquê nos afastamos daquilo que dialoga com nossas dores da alma. Ao mesmo tempo, nos ampara, principalmente propicia o criar, o sonhar. Um de nossos problemas hoje em dia é que não estamos familiarizados com a leitura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento. Cloto, o fio do nascimento e a ontologia do vir a ser. Cloto é a que gira o novelo, fiando no ritmo certo o fio da vida. É o começo, a origem, mas também o risco. O nome Cloto deriva do grego antigo kloto, que significa literalmente fiar, tecer o fio. Sua raiz está no verbo klotó, que quer dizer fazer girar, fiar, especialmente no contexto da roda, de fiar. Na psicanálise, Freud observa que o trauma do nascimento marca o primeiro grande rompimento.
O bebê se vê expulso do paraíso uterino. O nascimento, portanto, já é uma castração, um evento traumático em si, pois fomos expulsos do primeiro Éden. Cloton não é apenas uma deusa, é uma imagem, mensagem criptografada do desejo que tenta fiar o mundo, costurando em busca de sentido, tratando desse costurar, como fiar algo se já se nasce em devir, se o destino de Virgínia nos antecede. Heidegger afirma que nós somos ser para a morte, desde que nascemos. Portanto, o nascimento já é uma inscrição de uma finitude. Na filosofia, tratamos o tempo não apenas como cronológico, é Cronos e também é Kairos, o tempo do inconsciente. Já comente aqui se você quer um vídeo como este, abordando, filosófica e psicanaliticamente, os aspectos de Cronos e Kairos. O tempo é existencial, por isso, nascimento e angústia andam de mãos dadas. Heidegger escreve: a angústia revela o nada, e no nada o Dessain se reconhece. Láquesis, a medida do tempo e a ilusão do controle. Láquesis mede o fio, ou seja, simboliza o que entendemos como ordenamento. Ela organiza os eventos da vida. O nome láquesis deriva do grego antigo laquesis, que tem raiz no verbo lanchano, que significa receber por sorteio ou atribuir. Sua função está ligada à distribuição do destino. A etimologia da palavra laquear, por sua vez, vem do latim laqueare, que significa amarrar com um laço, prender com laçada, especialmente no sentido de capturar, imobilizar ou restringir algo. Está relacionado ao substantivo latino laqueus, que significa laço, armadilha. De fato, não há uma derivação direta entre láquesis e laquear, mas como boa lacaniana que sou e me pretendo, não posso ignorar que há uma convergência simbólica. Inclusive, não só fui eu que pensei nisso. Ambas remetem à ideia de vínculo, controle e destino imposto. A palavra laqueadura, utilizada hoje em procedimentos de esterilização, a famosa ligadura das trompas, carrega essa carga simbólica de interrupção do fluxo vital, de interrupção do fio da vida, como se o destino da fecundidade fosse amarrado ou interrompido. Laqueadura deriva do latim laqueus, que significa laço, armadilha, e traz a noção de cerceamento, ligação, interrupção, laçada. Etimologicamente, há uma coincidência sugestiva entre láquesis, a distribuidora do destino, e laquear, que expressa o gesto de atar, prender ou encerrar, representando o tempo narrado, o tempo simbólico, aquele que nos dá a sensação de controle, de destino, de biografia. O novelo também é desatado para marcar caminhos no labirinto. A finitude está intrinsecamente ligada ao devir. Láquesis também faz seus arremates, dá os nós, mede novamente o fio, proporciona recomeços. De acordo com Sartre, o homem está condenado a ser livre. Entre o nascimento e a morte, o sujeito humanoide é livre para dar sentido ao que Láquesis distribui, como quando nossas avós bordavam e adornavam um simples pano de prato. Pinturas, linhas, fios, diversas cores, naquele crochê interminável. A existência precede a essência, portanto, somos tecelões do nosso próprio destino, ainda que não possamos evitar o corte final. As moiras, nesse sentido, simbolizam a tentativa arcaica de nomear o inominável, conhecido como destino, e não me refiro à predestinação, e sim à inexorabilidade do tempo, de Cronos, que devora. Heidegger nos leva ao conceito de ser para a morte, como o último horizonte da existência. A essência do Dessain está em sua existência, e sua existência é ser para a morte. Mas aqui entra o paradoxo. Desejamos o sentido, mas rejeitamos o acaso, a fluidez e os descaminhos. Será que desejamos demasiadamente? Como insaciáveis, ao mesmo tempo limitados pelos próprios excessos superegóicos, o que faz com que nos encontremos por toda parte acorrentados, como bem pontuou Rousseau. Nos recusamos a aceitar que Láquesis também decide a sorte. É ela quem joga as cartas. Assim, Nietzsche pergunta: e se um dia ou uma noite um demônio se infiltrasse no teu mais solitário deserto e te dissesse: esta vida, como tu agora a vives,
e viveste, terás de vivê-la ainda mais uma vez, e ainda inúmeras vezes. Esta é a ideia de eterno retorno, que como a roda das moiras nos aprisiona, e em convergência com a interpretação sartriana, ao mesmo tempo nos liberta. Somos reféns das repetições, dos ciclos. E aqui entra Lacan. Lacan dirá: a repetição é da ordem do gozo. Repetimos os padrões, os desejos e os traumas, não por escolha racional, mas porque a psique repete tudo aquilo que não foi simbolizado. Nesse sentido, Sylvia Friedrich comenta: a criação simbólica do destino nos protege da angústia da não significação. O mito das moiras é defesa contra o colapso de sentido frente à morte. Freud, em seu texto sobre a transitoriedade, observa: o valor da transitoriedade é o valor da escassez. Seria Laxis a senhora padroeira das neuroses? Aquela que mede o tempo considerando também as nossas ilusões. Mas quem mede o inconsciente? Há medidas que deem conta de um oceano? Atropos. A morte, o real lacaniano, a tesoura e a liberdade trágica. Atropos é narrada por Hesíodo como a inflexível que corta o fio da vida, a mais temida, mas talvez a mais verdadeira. Na filosofia existencial, ela representa o limite absoluto, o inegociável, mas também o horizonte de autenticidade. O nome Atropos vem do grego tropos, formado pelo prefixo a, de negação, e o adjetivo tropos, que significa voltar-se, mudar, desviar. Assim, atropos quer dizer a inflexível, a que não se desvia, a que não pode ser evitada. Atropos é a responsável por cortar o fio da vida, representando assim a inevitabilidade da morte. Sua ação é definitiva e irrevogável, simboliza o fim, o limite, a irreversibilidade do destino. Atropos, a inamovível, encerra a existência como quem sela o ciclo, com a precisão de uma lâmina silenciosa. Nada escapa à sua tesoura. Ela é o destino final, aquilo que não pode ser transformado. A morte dá valor à vida como Láxis dá medida ao fio. Mas somos, como dizia Epicuro, seres incapazes de lidar com a morte em si. Podemos simbolizar a morte do outro, mas não a nossa própria morte. A morte não nos diz respeito, pois enquanto existimos, ela não existe, e quando ela existe, já não existimos. Ainda assim, resistimos em aceitar, já que não podemos simbolizar a nossa própria finitude. Nietzsche, em seu eterno retorno, nos desafia a, como Sísifo, abraçarmos a repetição como afirmação da vida. Querer a eternidade de todas as coisas, eis o mais profundo pensamento. Heidegger propõe que somente a consciência da morte faz com que possamos viver autenticamente. Não há liberdade infinita. O corte de Atropos é a possibilidade de finitude que nos empurra à escolha. Que escolha é essa? A liberdade radical? Com certeza, esse manjar não é para a boca de todos. Freud associa a pulsão de morte como uma necessidade de retorno ao inorgânico, o fim da tensão que a existência carrega, o fim da resistência, o repouso absoluto. Mas Lacan vai além. Para ele, o sujeito se constitui na falta. Compreender isso é o que podemos chamar de libertador. O sujeito é o que um significante representa para outro significante. Lacan nos apresenta a estrutura do real como aquilo que não pode ser simbolizado, representado ou elaborado. A morte, nesse sentido, é o real por excelência. O real é aquilo que está fora do sentido, que escapa a toda simbolização possível. Essa impossibilidade gera angústia, terrivelmente linda. Ambiguidade que, por sua vez, nos move a criar apoios, inventar histórias que nos coloquem para dormir quentinhos, próximos ao deleite e longe de todos os confrontos existenciais em sua forma nua e crua. Longe de imaginar que estamos inscritos em um fragmento das malhas do tempo, que a aquarela descolorirá. Posso estar simplificando, mas não reduzindo. Assim surgiram os mitos, ritos e crenças. A função das moiras não é apenas explicar o tempo, mas proteger o sujeito da invasão brutal do real. E se o significante final for o corte? Talvez não devêssemos temer a tesoura. É importante aceitar as impossibilidades de elaborações. Talvez no fim ela só seja o gesto final da obra, o ponto final do poema. Heráclito, Sartre e a liberdade de escolher o fio.
Heráclito via o mundo como fluxo e mudança. Tudo flui, nada permanece. Se nada permanece, o fio que Cloto tece está sempre se refazendo. É metafísica viva, mas Atropos, com sua lâmina inexorável, nos lembra que há um fim. Como compreendemos será? A angústia nasce nesse intervalo entre o fluir e o cessar. Sartre nos apresenta a liberdade como condenação. Pobre da condenada humanidade, condenada à liberdade radical e com o diagnóstico dado por Nietzsche, demasiadamente humana. E como demasiadamente humanos, nosso ser é tecido com a consciência de que acabará. As moiras não são apenas figuras mitológicas, são metáforas de uma estrutura da temporalidade que escapa ao nosso domínio. As doulas do nascimento, da existência, da angústia inominável e da morte. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor, ela é tudo o que me sobra. Sofrer, viver, vai ser a minha última obra. Metaforicamente poderosas e, ao mesmo tempo, criação demasiadamente humana, eternizadas pela linguagem. Antes de Deus, criamos as deusas, entre remédios que curam a alma, placebos e ilusões necessárias. Relutamos, mesmo após esgotar toda a compreensão racional possível. Como as moiras, também somos filhos da escuridão eterna, da incógnita em torno do nada. Nós somos finitude em ato. Se esse episódio foi de grande valia para a sua jornada, não se esqueça de se inscrever no canal, apoiar o projeto também financeiramente na plataforma Apoia-se. Como vocês viram, sou mãe de uma criança e 4 gatas. Vou deixar aqui o meu link da Apoia-se. Também me siga no @ednamota.oficial. Reza a lenda criada por mim que se você partilha sua renda, principalmente o excesso dela, com uma professora excepcional como eu, Láquesis cura onde dói, organiza melhor a sua vida e Atropos resolve adiar a sua visita fatal. Cada apoio é essencial para manter o deleite fora do Éden inscrito na metafísica das redes. E também expandir esse projeto que vai além da minha vida acadêmica. Ele é existencial, de humano para humano. E você? Está costurando o seu fio e aproveitando o devir? Ou só rolando o feed de dissimulado devir alheio? Ou não está aproveitando o devir por medo do corte final? O mito das moiras nos revela que não temos o controle, mas temos a liberdade, temos a angústia. Sim, viver dói, mas temos a possibilidade de elaborar. Temos o fim, mas também temos a travessia. Se esse episódio te atravessou, inscreva-se se não for inscrito, curta, compartilhe e comente. Comente aqui qual das moiras tem habitado você hoje. Compartilhe com quem precisa lembrar que a vida é tecido em transformação. Eu sou Edna Mota, a mulher tríplice. Mãe, professora, psicanalista, pesquisadora, curadora de beleza e, entre muitas dores, diante do inexorável e do inenarrável, uma mulher que ousa existir sendo trágica, fazendo poesia nas linhas tênues. Lembrem-se, preciosos mortais, temos a filosofia, o mito e o deleite em vida para amenizar a miséria da expulsão do paraíso imaginado. Um beijo no cérebro de vocês. Se coloquem para dormir com uma história de devir que um dia acaba. Não tem imortal. Sim, se morre no final. Mesmo assim, não deixe de criar e escrever uma vida. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio de Puro Deleite. Tchau!